sobre este conto. Quais são os aprendizados, quais são as tarefas que Vasalisa nos traz através da boneca sabida. Então esse conto vai falar de um mergulho profundo, de uma grande iniciação para todas nós mulheres, nos aspectos da intuição, nos conteúdos de força e vigoridade que todas apresentamos. E sempre quando estamos afastadas demais da nossa essência divina, sagrada, que a grande psique nossa carrega, né? Nós nos tornamos ingênuas demais, abertas e soltas diante do predador, diante de histórias predatórias em nossa vida. A primeira tarefa que nós vamos contar, que Vasalisa nos ensina, é matar a mãe boa demais. No conto, né, ela ganha uma boneca da mãe e a mãe tá falecendo, tá morrendo, e entrega para ela a boneca. Então a gente fala que Vasalisa é tão ingênua, tão menina, mocinha, adolescente, ela não entende ainda o que é aquele recurso. E a boneca no conto, ela representa a intuição, uma guardiã, sabe? Uma guardiã, intuição, aspectos muito fortes que todas nós mulheres carregamos. Só que para assumir a intuição, a gente tem que ficar mais esperta, porque a intuição é aquela bonequinha, né? Metaforicamente falando, que nos alerta, que nos ensina, assim, presta atenção nisso, olha aquilo lá e tal. Mas Vasalisa está tão vivendo a ingenuidade que ela não ouve, ela não percebe, ela nem se apropria, né? Ela fica num luto ali, chorando a morte da mãe, que a gente fala que é aquele luto da menina, que é menina, não quer ser mulher ainda, porque ela nem tem maturidade para isso, mas também ainda não se desgarrou, né, do colo da mãe, do colo da família, ainda tem muita dificuldade de ir para o mundo. Então ela ganha, né, um amuleto aí que é a boneca, para ter esse despertar. Então, quantas de nós, mulheres, fazemos isso muitas vezes? Né? A gente ainda fica esperando um colo materno, alguém que nos acolha, um terapeuta que ensine tudo, que dê todas as receitas, né? O mundo lá fora, uma liderança que vem e me conduz, né? Dizendo, segue isso ou segue aquilo. E aí, permanecemos ingênuas diante da vida, porque a vida não vai ter teta de mamãe ou mamadeira o tempo todo, né? Então, essa primeira tarefa para todas nós mulheres é sair da ingenuidade, é quebrar essa barreira da ingenuidade e entrar no mundo da realidade, no mundo real, e acionar esse recurso que a boneca traz. Ela vai viver uma grande saga, Vasalisa, dentro do universo feminino, dentro do universo do mundo adulto, né? Eu sempre ensino as mulheres assim, vamos entrar no mundo adulto. E aí por isso que ela sofre todas aquelas dores e sofrimentos com a megera, né, que é a madrasta e as filhas, para ter esse acordo. Então essa primeira grande tarefa, pratique, né? Quando é que você vai sair desse lugar da menina ingênua? Quando é que você vai sair desse lugar daquela que espera que o mundo seja uma grande teta, que o mundo me acolha o tempo todo? Eu quero te deixar esta dica, pratique isto. Volta lá nos templates do meu Instagram, mas eu tô aqui te dando a dica ao vivo em cores, hein? A dica que temos lá é a mesma que eu tô te falando agora. Começa a praticar, vai entendendo, vai se apropriando de que só você pode trilhar esse caminho, com o apoio, com a ajuda do mundo, da sociedade, do processo de terapia. Mas Vasalisa é um chamado para a iniciação feminina. Vamos mergulhar no universo do autoconhecimento. Você quer? Quer aprender? Então me segue aqui, assista até o final esse vídeo, porque vamos falar das tarefas, hein? Esta é só a primeira. Sai do cativeiro e entra na vida real. Para isto, precisamos matar a mãe boa demais, que é a ingenuidade, que é o grande colo, que é essa ideia de que o mundo todo está ao meu dispor, tá? Né? A segunda grande tarefa de Vasalisa é denunciar a natureza sombria, assim que colocamos esse texto grande, que nada mais é do que um chamado para sair da ingenuidade. Né? Então ela permanece ali escravizada pela madrasta e pelas irmãs, né, que são as filhas da madrasta,
porque tá lá presa ainda esperando que algo mágico, que aquelas mulheres são boazinhas, que vão lhe dar o colo que ela precisa, que vão reconhecer. Então Vasalisa se esforça demais para estar fazendo uma série de tarefas e tal, para ser reconhecida, para receber o colo, né? Ela não quer sair do berço. E aí ela vai precisar sair, querendo ou não querendo. Então, quando nós permanecemos o tempo demais na grande ingenuidade, nós somos presas pelos predadores, pelas histórias predatórias, pela maldade e tal. Então, a gente precisa sair dessa ingenuidade e descobrir aspectos sombrios. Então, todos nós somos luz e sombra, isso é da natureza humana. Todas nós, mulheres, temos aspectos positivos e negativos. Então, precisa deixar vir à tona raiva, ira, ódio e perspicácia, percepção aguçada, um despertar, sabe? Então, se eu saio desse lugar da menina ingênua, eu também percebo que eu tenho ira, que eu tenho ódio, que eu tenho raiva, que eu me sinto desqualificada, que eu me sinto desenergizada, que o mundo todo precisa... Eu preciso desfolhar, assim que eu gosto de dizer, né? Então, sair desse colo materno é entrar na grande realidade que é a vida. Que a vida tem o bom e tem o mal, tem o claro e tem o escuro, tudo é dual. Então, denunciar a natureza sombria, aquelas 3 personagens, né? Do conto que é a megera, que é são as 3 megeras, né? Que é a madrasta, né? E as filhas, elas, na verdade, são aspectos nossos, tá? De inveja, de raiva, de malandragem, de sacanagem. Você sabia disso? Que esses aspectos são teus também. Então, quando a gente se apropria disso, nós vamos nos autoconhecendo melhor, a gente vai sabendo um pouco mais sobre nós. Então, despertar para aspectos seus que não são muito bonitos diante da cultura, da sociedade, né? Todo mundo diz isso, então a gente fica naquele lugar da menina ingênua, boazinha, porque a gente não quer olhar também que somos uma fera ferida, que temos iras, que temos ódio. Então a gente vai projetar lá fora, né? Vasalisa faz isso, ela projeta lá nas mulheres, nós mulheres fazemos isso, a gente projeta lá fora, o mundo que é mal, o mundo quer me invadir, todo mundo tem raiva de mim, ou todo mundo tem inveja, ou todo mundo quer me prejudicar. Aspectos teus que você precisa se apropriar disso. Para quê, hein, Rafa? Para ganhar força, para despertar para o meu interno, para saber quem realmente eu sou. É doído, hein, gente? Mas precisa. Eu preciso denunciar para mim mesma aspectos sombrios que eu tenho. Eu preciso acordar. Tá? Então, essa é a segunda grande tarefa que Vasalisa traz para você. O que você achou? Difícil, né? Claro, né? Carregar esse arquétipo da princesinha e da boazinha. Você vai ver que tem preço e o custo é alto. Te garanto. Então, gente... Terceira tarefa da Vasalisa, navegar nas trevas. E aí, o que essa tarefa vai ensinar para todas nós mulheres? Que quando a gente vai revisitando esses aspectos negativos, que a gente chama de defeitos, né? Que a sociedade ensina pra gente que são defeitos, eu te digo que são realidades, são verdades, né? Da nossa psique humana, nós temos que encarar a bruxa interna. Então, Vasalisa vai visitar Baba Yaga, que é a grande bruxa, que daqui a pouco eu conto pra vocês quem é esse personagem que habita toda a nossa psique feminina. Então, Vasalisa vai ter que mergulhar nas trevas. Então, para sair da ingenuidade, para sair desse lugar de submissão, de dominância, de que o mundo todo define aquilo que eu tenho que ser, eu preciso mergulhar nas trevas. Essa é a terceira tarefa. Então, eu vou precisar ir atrás do fogo sagrado, né? No conto fala isso. Mas nada mais é do que um caminho para dentro do nosso feminino, para descobrir tudo aquilo que nos incomoda. Então, para descobrir que temos que desfolhar, né? Vocês já vão entender a próxima tarefa, toda a trabalheira que Vasalisa vai ter e que todas nós temos. Então, despertar para aspectos internos meus é encontrar a grande bruxa,
que no conto é Baba Yaga. Quem será que é esta personagem que habita todas nós, mulheres? E este encontro é bombástico, como a gente diz, né? Porque a gente vive muito uma vida cultural e social, falando de mulheres, falando do feminino, onde nós temos que seguir regras, normas e padrões familiares, padrões que se repetem, para estar naquele lugar engessado. Então ficamos com as nossas emoções engessadas e muitas vezes ainda nos encontramos naquele lugar que disseram que a gente tem que ficar, naquele lugar da boa moça, da boa menina, da menina ingênua, da mulher já adulta, adulterada, né? O nosso feminino adultecido, adulterado, adoecido, né? É esse lugar, somente esse lugar, porque a gente já não é mais menina, né? Então nós vamos vivendo como mulher com muitas feridas e dores, prisioneiras em lugares que disseram que a gente tem que estar. Então por isso esse mergulho trevoso, esse mergulho nas águas, nas trevas, ele só você pode fazer com a ajuda terapêutica, no grupo de mulheres, né, que eu sempre vou privilegiando esse trabalho tão profundo, tão rico, estando com pessoas que te apoiam, mas já numa pegada do mundo adulto, tá, gente? A gente não é mais menina, precisamos acordar para isso. E senta que, na verdade, é um caminho espinhoso. Vocês vão ver a saga de Vasalisa com muita coragem, ela vai penetrar nessas trevas. Não esqueça que Vasalisa é uma porção tua, da menina que está fazendo um caminho de iniciação para se tornar uma adulta, madura, organizada. Ela ainda não é, tá? E você? O que acha desse mergulho? Tem mergulhado? Tem encontrado aspectos teus? Tem ficado com medo de atravessar a floresta? Tá com dificuldade? Vem com a gente, vamos continuar aprendendo. Eu quero muito que você desperte. E você? Tem que querer, né? Não posso mais carregar uma Vasalisa, né? Todas nós carregamos internamente. Precisamos de ajuda? Vamos buscar. Mas a caminhada é tua. Tá preparada para a quarta tarefa? Vamos lá aprender a encarar a megera selvagem. Como é que a gente faz isso, hein? Então, Vasalisa vai visitar Baba Yaga. Lembra que na tarefa anterior nós falamos disso? Que precisamos mergulhar nas trevas. E lá vou encontrar Baba Yaga, que é a velha bruxa horrorosa, selvagem mesmo, num ambiente assim completamente maluco, que nada mais é. Como é que a gente traduz isto no nosso feminino? Nós precisamos sair dessa normalidade, de regras, de normas da sociedade que diz que tem que ser desse jeito feminino, né? Então é um momento assim de profundidade mesmo, onde eu preciso questionar e separar isso daquilo, né? Vocês vão ver nas próximas tarefas o que essa velha bruxa apronta com a Vasalisa. E que é a nossa porção interna de força da mulher selvagem, de vigoridade, quando a gente leva um tapa na cara e fala: para de ser boba, para de ser tonta, saia desse mundo de regras, de normas, daquilo que disseram que você é, né, das suas incapacidades ou das suas capacidades. Então, neste tempo, quando estamos muito presas àquilo que determinaram que temos que ser, nós não ouvimos a intuição. Mas nem é o que acontece lá na primeira tarefa. Vasalisa não ouve nada que a mãe dela orienta, dando a boneca, que é essa metáfora, né? Eu carrego a intuição dentro de mim, mas eu não ouço, eu não presto atenção nesse aspecto tão profundo que é dentro da psique humana, mas nós mulheres temos muita sensibilidade em relação a isso.
Quanto mais estamos presas em regras, normas, fazendo aquilo tudo que disseram que a gente tem que ser, presa nos padrões da família, ainda presa lá no colo do pai ou no colo da mãe, principalmente no nosso pai internalizado, na nossa mãe internalizada, idealizadamente, né? Nós idealizamos pai, idealizamos mãe, idealizamos os colos do mundo, né? E são idealizações, né? Não é realidade. E perdemos força, nós não prestamos muita atenção. Então a tarefa é sair da normalidade, saia daquilo que é regra e norma e presta bem atenção, porque muitas vezes nem é você só está carregando. E dá uma preguiça, hein, gente? Vamos combinar? Dá uma preguiça de mudar? Você tem preguiça? Você tem medo? Você tem uma ansiedade, uma angústia que é que tudo fique como tem que ficar? Pois é. Mas eu posso te dizer que, participando ou não do grupo de mulheres, você está num processo de autoconhecimento. Isso é natureza, é realidade humana. O que eu te chamo é que você possa partilhar com as mulheres, com outras histórias, para que você ganhe força e apoio. Mas esse mergulho é teu. Então, sair da ingenuidade e tomar a força e sair daquilo que disseram que eu tenho que ser é uma das tarefas. Tá? Então, encontrar essa megera é para definições, né? Porque vocês vão perceber que Baba Yaga dá o fogo sagrado, né? Que é o fogo da intuição para Vasalisa. Mas isso é para as próximas tarefas. Eu não vou me adiantar, que eu quero que você se aproprie disto e que faça um sentido incrível no teu cotidiano, na tua rotina, essa sugestão. A quinta tarefa de Vasalisa, qual é? Servir o não racional. E o que é isso? Aprender a se libertar, né? Na tarefa anterior a gente fala se libertar de regras e normas, perambular, vicejar, sair por aí, limpando os seus pensamentos. Então lá na história, Baba Yaga exige que a Vasalisa vá limpar tudo. A casa dela, vai fazer uma faxina geral. Então, quando é que você faz isso? Onde é que nós aprendemos que precisamos parar, caminhar por aí, achar tempos livres, porque só assim a gente sai de regras e normas, tá? Sair da normalidade e entrar na naturalidade, assim que a gente vai dizer, né? Se tornar uma mulher naturalmente selvagem, assumir essa porção selvagem. Lembram que Vasalisa está lá mergulhado com a Baba Yaga, que é a nossa porção selvagem, irada muitas vezes, com raiva, com ira, vai colocar tudo aquilo que a gente precisa olhar, né? Então, limpar os nossos pensamentos, ter liberdade para olhar para tudo aquilo que não serve mais para mim. Quantos de nós temos tantas coisas entulhadas, né? Roupa velha, roupa que não serve mais. Um dia vai me servir isso, ai, um dia eu vou vestir, ai, um dia eu vou emagrecer, ou um dia eu vou engordar, ai, um dia eu vou ser feliz, um dia o príncipe encantado vai me encontrar, um dia eu vou ter a melhor liderança, um dia eu vou ser chefe, um dia eu vou ser milionário, um dia... E nós não fazemos nada, a gente fica esperando que algo de fora vai me curar, né? Vou falando de cura aí. Então, limpar os pensamentos, lembra que você já está lá mergulhada nas trevas para fazer a sua limpeza, tá? Separar as coisas que não te servem mais, sair de crenças limitadoras, de crenças limitantes. Está tão na moda, né, falar sobre isso, mas é uma realidade muito interna. Sair das sabotagens, das procrastinações, né, de achar que você não é boa o bastante, que quando você tiver o doutorado, o mestrado, você vai ser alguém na vida, né? É caminhar dentro da tua escuridão, tá? Então, servir o não racional é entrar na irracionalidade, na nossa selvageria interna, tá? Existe uma força, uma vigoridade. Então, por enquanto, Baba Yaga, aquela velha bruxa horrorosa, que são aspectos nossos gritando, já que a gente não ouve, vem vociferando. Mas não mais vociferar para fora. Tô com raiva do mundo, da sociedade. Eu preciso tomar à frente das minhas raivas internas, dos meus desequilíbrios. Eu tenho que parar de esperar que alguém vai me salvar. Tanto que Vasalisa chega lá e Baba Yaga dá rodo, vassoura, que se vire. Você vai ter que limpar tudo e não quero nem saber, tá?
Então, é isso. Meu convite para você é: você vai fazendo a sua faxina pessoal, interna? Ou você está deixando para quando virar o ano? Para o próximo ano, para o próximo semestre, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? Para quando você tiver mais velha, para quando você tiver a minha idade, né? Então, é uma provocação minha para que você comece agora essa faxina. Precisa limpar a sua alma. Para isso dá trabalho, viu? Vai com esfregão, com rodo, com vassoura e vai, tem que ir. Porque agora você já passou da hora, né? Então, muitos dos nossos sofrimentos são porque estamos apegados ao antigo, ao velho, ao roto, ao rasgado. E essa megera, ela te sacode para que você saia desse lugar. Não tem energia mais para isso. O que você achou? Você acredita? Acha muito difícil? Posso te garantir que é. Mas tudo vale a pena. Vem comigo? Vamos continuar? E a sexta tarefa, hein? Separar isto daquilo. Então, quando começamos esse mergulho de separar, de jogar fora, de limpar as nossas questões internas e feridas e dores, precisamos muitas vezes dormir, né? Isso é um símbolo de mergulho no inconsciente. Claro que a gente não precisa só dormir, mas dormir e perguntar. Criar esse hábito de pergunta para o seu inconsciente. Eu sempre ensino vocês, pergunta para o seu inconsciente que ele vai te dar uma resposta. Não essa resposta linear. Então lá no conto, a boneca faz todo o trabalho para vasalizar a nossa parte sábia, intuitiva. E a boneca mesmo sugere que vasaliza vá dormir. E quando vasaliza acorda, o trabalho está feito. Então, dormir traz o significado de mergulhar nas águas do nosso inconsciente. É acalmar, é sair do burburinho, é sair de regras, é sair de normas, para fazer esse mergulho, pessoal, para estar com você, para estar mais sozinha. Então, o sono, né, a gente fala que o sonho é seu sonho. É você que vai precisar adormecer, é você que vai sonhar e os símbolos são seus, né? Tanto que a gente aprende, eu ensino muito para vocês, o sonho fala sobre o sonhador. Né? O sonho traz metáforas, traz imagens para que eu acorde. E não é uma visão linear, assim, isso é aquilo, né? Mas a proposição aqui de mergulhar para separar aquilo que não te serve mais. E a gente só faz isso dentro de um grande mergulho para o autoconhecimento, tá? Então lá no conto, Baba Yaga exige, né? Que a nossa velha bruxa, que vasaliza, faça todo o serviço e que ela separe o milho mofado, que ela separe a papoula. É muito serviço, né? Para que depois aquilo tudo se transforme, né? Num óleo da papoula, que é remédio, que é um alucinógeno. É um trabalho lá que ela propõe. Porque olha que coisa interessante, né? Quando eu separo isso daquilo, eu vou trazer alimento para minha alma. Então, Baba Yaga propõe que Vasaliza separe o milho mofado para depois ele ser triturado lá, né? Que ela separe as papoulas também no meio lá do lodo, da sujeira, para depois tirar o óleo, né? Então, é um símbolo de nutrição, né? Uma simbologia de nutrição. Quando eu separo coisas que não me servem mais, eu me nutro do melhor, do positivo, daquilo que tem vigoridade. E é uma das coisas que eu ensino para todas nós, mulheres, para todas vocês, que mergulhar no inconsciente dói pra caramba, mas é positivo, é importante. Saio de lá mais revigorado. E o inconsciente está dentro de nós, tá? Se você ainda tá com aquela crença de que você não tem inconsciente, desculpa, mas você precisa acordar urgente, né? Então, esse inconsciente é a nossa grande força e vigoridade, ou seja, toda a nossa força está lá nesse mar do inconsciente. Então, separar aquilo que não te serve mais é essa tarefa agora. E você? Está acumulando dores, feridas, traumas e desequilíbrios antigos? Está com a mala cheia de lixo? Tá na hora, né? Agora é a hora.
precisa abrir essa mala. Não é pegar a mala e jogar no rio, né? Separe coisas, separe sentimentos, separe emoções, separe dramas, traumas. Você vai ver quando você começa a separar que eles nem te cabem mais, que eles nem te servem mais. Ou que aquele grande drama, aquela grande tragédia te impulsionou para ir para a vida. Mas é você que precisa olhar. Topa? Bora lá para a próxima tarefa? Que tal? E a 7ª tarefa de Vasalisa é perguntar sobre os mistérios. O que será, hein, Rafa? Vou até arrumar minha câmera aqui para te olhar de pertinho. Sabe quando a gente fica fazendo perguntas indevidas e, assim, nos conectando com coisas pequeninas diante de uma grandiosidade que tá ali, ó, teu dispor, sendo desfilada na tua frente e você não presta atenção? Pois é, sabe quando você fica fazendo um monte de cursos, vou te dar esse exemplo, e não se apropria e não coloca em ação? Sabe quando você quer saber tudo que acontece, você quer saber tudo sobre um tema, mas você não coloca em ação? Sabe quando você fica conectado e presa a ideias, fazendo perguntas, perdendo energia, assim que eu vou te ensinar, com coisas indevidas, com aquilo que não vai fazer nada para você, nem por você? Sabe quando você fica distraída, procrastinando, enrolando, embarrigando? É isto. Aí a gente fica presa nesse lugar, fazendo um monte de perguntas, se conectando com um monte de coisas que não vai ter validação nenhuma. Tá? É isto. Então, fazer perguntas demais envelhece, é uma grande frase aí de Babi Água, mas qual é o sentido por trás disso? Presta atenção. Será que aquele pequenino, minúsculo detalhe vai te conectar a algo grandioso, algo que pode te transformar? Será que você não está se conectando com minúsculas coisinhas e perguntinhas, e quando é para realmente se conectar com o todo, com o maior, com aquilo que vai te transformar, que são porções internas tuas, aí você perde energia, aí você está cansada, aí você está com sono, aí você não quer saber de nada? Então a proposição dessa tarefa é: sai do burburinho, para de ficar perdendo tempo com aquilo que não te serve mais e foca. Foca numa única coisa e vai fazendo começo, meio e fim com essa única coisa. Faça as perguntas que tragam respostas positivas para o teu despertar. Então, dentro do caminho do autoconhecimento, precisamos prestar muita atenção às distrações. O que é que está te distraindo, hein? O que é que você está malhando Judas em algo assim, batendo martelo em algo que nem te serve, que não vai te servir nada? Ou que você está servindo aos outros, ao mundo, a outra realidade, presa numa realidade que não é mais a tua? Será? Essa é a minha provocação. Presta atenção nas suas perguntas. Perguntar demais envelhece significa que a gente pula etapas. A gente quer saber um monte de coisa lá na frente se você não está prestando atenção nem no que está acontecendo aqui agora com você. Essa é a ideia. Que tal? Tomara que eu tenha te estimulado a despertar para isso. Gostou dessa tarefa? Quer praticar? Começa agora. Para de fazer perguntas desnecessárias, indevidas, e faça perguntas internas para você. Ganhe esse tempo e gaste essa energia agora. Topa? Vamos continuar nossa saga. Na 8ª tarefa de Vasalisa, que é ficar de pé nas 4 patas. Cruzes! Ô Rafa, como é que é isso aí, hein? Que nada mais é do que começar imediatamente a deixar de ser ingênua, a deixar de ser boazinha, a mulher selvagem, essa potência que todas nós mulheres temos, que é a grande intuição, percepção aguçada, observar aquilo que a sociedade não observa, aquilo que a sociedade disse e eu não observei,
dentro de mim se fazia sentido. Então eu preciso ficar nas quatro patas, que assim, sou eu assumindo a minha potência selvagem. Para quê? Para captar o mundo interno meu, se conectando com o mundo fora, ou de fora para dentro. Então, fazer percepção aguçada para os predadores, para as histórias predatórias, para as violências que vêm de fora, para o negativo. Então, deixar de ser ingênua, deixar de ser boazinha, é sair daquele lugar da menininha, da Vasalisa, e virar a mulher, né? Então, Vasalisa, quando está lá na Babiágua, ela faz um passeio, né, pela floresta, chega lá na escuridão, né, ela mergulha nas trevas e vai ter que voltar adulta. Então, a Babiágua é grosseira, é brava com ela e vai ensinando, deixando que ela perceba, né, que existe o mundo da dificuldade, existe um mundo real, concreto, né? E que quando mergulhamos em nós e separamos e ganhamos muita força, nós voltamos amadurecidas. Então, a maturidade, para deixar uma dica para vocês, tem quatro patas, a maturidade feminina, que é você integrada com a sua porção da intuição, com a sua disponibilidade para captar, assim, aquilo que o mundo não está te contando, mas aquilo que está aqui, ó, os teus olhos. Então, essa porção nossa da intuição nos transforma. Por isso que este conto da Vasalisa, ele traz um mergulho feminino iniciático. Assim que a gente vai dizer, nós iniciamos, né? Há uma grande oportunidade da mulher iniciar uma grande transformação interna. Para isso, terá que mergulhar nas trevas. Ou você sai amadurecida desse mergulho, ou você fica adoecida, presa lá, nas trevas, porque esse aspecto trevoso, ele já te habita há muito tempo, né? Que são os adoecimentos, as depressões, as angústias, aquela sensação de vazio, aquela sensação de falta de lugar, aquele desespero, as síndromes de burnout, os estresses desequilibrantes que tem por aí, a perda de força, né? Todos os lugares que vão... nós já estamos nesse lugar trevoso quando estamos com essa sintomatologia, quando estamos com esses aspectos. Só que a gente está mergulhada lá sem força nenhuma. E a proposição dessa iniciação feminina é que você possa ir e voltar. Tá? Então, voltar nas quatro patas, estar nas quatro patas, é voltar desse mergulho na escuridão vigorosa, forte, perceptiva, observadora. Tá? É esta a proposição desta tarefa. E você? Está preparada para assumir o teu lugar? Para tomar a força? Para galopar nas quatro patas? Já te disseram que essa porção da mulher selvagem está dentro de você? Alguém já te ensinou? Vem comigo, estou te ensinando agora. Vamos despertar? Já! E essa nona tarefa, hein? Puxa vida! Que é tomar a caveira, tomar o fogo da intuição. Então, Babiágua, a velha bruxa, entrega para Vasalisa uma caveira incandescente, assim, um fogo. E que é esse passeio de volta da mulher, já selvagem, para a vida real. O fogo, né? O fogo da intuição, o fogo é a transformação. O fogo transforma aquilo que não serve mais, né? Então, Vasalisa, quando ela volta, ela queima aquelas megeras com aquele fogo. Ela bota fogo no barraco, né? Assim que a gente vai dizer. Então, quando eu me empodero, quando eu tomo a força e a vigoridade da minha mulher selvagem, de aspectos positivos que todas nós carregamos, a gente sai por aí transformando tudo, nos transformando. Então, se autotransformar, transforma o mundo à sua volta, tá? Então, assumir aspectos internos teus, não mais da boazinha, mas daquela pessoa que você é, tá? Isso tem preço? Tem, mas você empoderada, forte, isso é o verdadeiro empoderamento feminino, né? Que é estar abraçada, conectada com todas as minhas partes.
né, com todas as partes que me habitam, sendo quem eu sou, quem eu vir para ser, quem eu quero ser, não mais dando força para aquele universo. Então, esse conto, ele traz uma proposição assim que aquilo que deve morrer tem que morrer. Não dá mais para eu ficar carregando um peso, um passado, uma vida atualizada, né, uma vida atual agora, desorganizada, num sofrimento, numa carência, numa dificuldade, numa vida irreal, né, porque a vida não é isso, a vida é luz e sombra, né, uma hora eu posso entristecer, outra hora eu ganho força, vigoridade e fico alegre, vou para a vida. Então, quando você assumir a sua natureza dual, que é a natureza humana, você vai encontrar lá dentro de você Baba Yaga. Então, quero deixar isso para vocês, né? Baba Yaga é a nossa porção sábia, é a nossa mulher sábia, que mora lá no esconderijo da mulher selvagem. Nós, para assumirmos essa força feminina, a gente vai visitar a Baba Yaga. Primariamente, dentro dos nossos aspectos negativos, doloridos, das feridas, né? Baba Yaga te ajuda a olhar para as cicatrizes, horrorosa, né? Tanto que ela é uma velha horrorosa, uma velha que é toda suja lá, mas de uma sabedoria incrível, né? Então, onde é que está realmente a nossa grande sabedoria? Está nesse universo atual, assim, de formas e luzes e cores, né? Onde nós temos que ser aquilo, né? Que competência é isso, ser aquilo que a sociedade, que o mundo está dizendo que é. Não, não é isto. Você até pode ter esse mundo luminoso, mas vai precisar mergulhar na escuridão. E também a proposição desse conto é que que possamos sair, né, desse lugar feminino de ingenuidade, de submissão, de ser aquilo tudo, de fazer aquilo tudo, de estar em relacionamentos abusivos, hein? Eu sempre peço um acordo para as mulheres, e a gente não está falando de relacionamento amoroso, a gente está falando de relacionamento abusivo, né? De você se colocar num relacionamento abusivo com a vida, com a sociedade, com o mundo, né? Ainda num grande julgamento ou presa a velhos padrões, é estar num relacionamento abusivo com você, tá? Então, todo relacionamento abusivo fora tá falando do relacionamento abusivo interno teu, né? E a gente não tá fazendo apologia à violência nenhuma, mas simplesmente a autoviolência é quando eu não me aproprio, não me percebo. Tá bom, gente? Olha, eu tô bem feliz de ter deixado para vocês as 9 tarefas. Tomara que você salve esse vídeo, que você assista e vá se apropriando desses conteúdos, né? Vá tomando para você e se colocando em ação. A minha palavra final para você: se coloque em ação. Não fique esperando ter uma grande coragem, sabe? As pessoas sempre falam para mim: ah, mas fazer terapia dói demais, Rafa. Entrar no processo de autoconhecimento. Não estou nem falando de terapia dentro do consultório, mas o processo de autoconhecimento, ele é doloroso, claro que é. Porque eu vou descobrir um monte de coisas e partes minhas que precisam morrer. Em compensação, eu vou me apropriar de vários talentos e capacidades que estão lá adormecidos, tá? Um grande abraço e vamos despertar em ação, tá bom? Um beijo para todas.